Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Então, hoje connosco temos a Cláudia Ferreira. Cláudia, bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Acho que é para a gente sempre uma oportunidade para engrandecer o que o grupo já faz por nós e colaborar. Ótimo. Obrigado. Cláudia, para começarmos, vamos então apresentar quem é a Cláudia, né? Então ia-te pedir que falasses um pouco sobre ti, sobre o teu historial, sobre quem tu és, para as pessoas ficarem a saber quem é a Cláudia. Bom, sou brasileira. Eu e meu esposo trabalhamos juntos com uma franquia da House Shine, que agora em agosto vai completar 3 anos. 3 anos. Estamos há 4 anos aqui em Portugal. O meu histórico profissional é da área do papel. O histórico profissional do meu marido é fábricas e distribuidoras de papel. O histórico profissional do meu marido é a área de tecnologia em bancos. Então, para nós, a chegada em Portugal e a decisão de abrir a franquia foi, de certa maneira, uma mudança de rumo profissional, mas onde nós tentamos adaptar cada particularidade de um de nós para as funções a exercer dentro da House Shine. Eu faço a parte comercial, nós brincamos que eu sou a porta para fora e o Cláudio a porta para dentro. Ok. Ele, como sempre, foi uma pessoa de sistemas, muito mais organizado, muito mais focado na parte financeira, faz toda a parte de administração e eu faço a parte comercial, visita, acompanhamento das equipas. Então, nós tentamos usar o que nós já tínhamos de background profissional para fazer uma melhor gestão e para nós essa divisão funciona muito bem. Okay. Eu, logo que cheguei em Portugal, trabalhei com uma empresa de relocation por algum tempo, o que também me ajudou bastante, porque além de trazer um network de pessoas de imobiliárias, também me deu um conhecimento sobre as casas, porque existem diferenças, né, na casa brasileira e na casa portuguesa. Diferenças assim, desde nomenclaturas até diferenças físicas mesmo. Sim. E que na hora de nós pensarmos no serviço de limpeza, isso tem um impacto, né? Sim. Então, esse é assim, meu histórico é esse. Nós temos um filho que não quis ir para Portugal, vem nos visitar, ama Porto, mas prefere viver em São Paulo. E foi outra adaptação, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, mas Porto também, no dia a dia, é uma cidade que oferece tudo. Sim. E de uma forma mais aconchegante, né? Nós achamos uma cidade mais aconchegante do que São Paulo. Então, nós estamos, acho que, bem adaptado já. Ótimo. Eu conheço bem São Paulo, morei lá 2 anos, então sou natural do Porto, os conheço bem. Essa empresa de relocation, o que é que ela fez para vocês, Cláudia? Quando nós viemos com visto D7, que é o visto de rendas próprias, né, que você tem que comprovar a renda, e uma das exigências do visto é ter uma morada já aqui determinada, ou um convite de um português que se responsabilize, entre aspas, pela nossa vinda. E na época, essa opção do convite não era algo muito certo, assim, da aceitação por parte do consulado. Então, nós preferimos fazer da maneira mais segura, que era o aluguel de um apartamento antes de virmos. Ok. E para isso, nós contratamos essa empresa de relocation, que é a distância nos ajudou a escolher um apartamento, a arrendar esse apartamento. Então, quando nós chegamos, nós já tínhamos o local certo, com água instalada, com energia, com tudo que nós precisávamos. Sim. Nós viemos em plena pandemia.
Nós chegamos em plena pandemia. Pois, é ainda mais crítico. Chegamos já para cumprir uma quarentena de 14 dias. Então foi bom ter esse suporte na vinda, até porque nossos planos mudaram por conta disso também, na época de virmos. Eu ia perguntar precisamente isso, Cláudia, ou seja, porquê é que vocês decidiram mudar-se para Portugal? Nós dois tínhamos trabalhos muito estressantes, mas principalmente o Cláudio. A área de tecnologia em bancas é muito exigente. Isso começou a afetar o Cláudio muito em termos de saúde. E nós estávamos, para teres uma ideia, nós chegamos a nos mudar nos últimos anos para um apartamento. Morávamos antes de uma casa grande, para diminuir o tempo de trânsito. Ok. Porque o Cláudio levava para ir trabalhar e voltar, a gente contabilizava o quê? Umas 2h30 por dia. Então era muito cansativo. E esse cansaço de São Paulo, nós continuamos a adorar São Paulo, mas é muito difícil viver em São Paulo. Sim. E a questão da segurança, da tranquilidade, né, de estar mais próximo de tudo, de poder viver num lugar como Porto, que tem o mar ao lado, para nós foi uma mudança por qualidade de vida mesmo. E a escolha de Portugal, quando nós pensamos nas várias possibilidades que nós tínhamos, cada vez, quanto mais nós víamos Portugal, mais nós nos encantávamos. E o lugar que nós mais nos identificamos é o Porto. Então, essa foi a decisão, foi mesmo uma decisão por qualidade de vida. Entendi. Cláudia, qual é que foi o momento decisivo de vocês dizerem vou me tornar empreendedor, vou empreender e abrir uma franquia? Ou não sei se quando decidiram empreender, se a opção franquia era que estava logo em cima da mesa ou se era um negócio próprio sem ser franquia. A primeira tentativa, eu cheguei inclusive aqui a trabalhar na área dos papéis, com uma fábrica espanhola. Ok. E continuo tendo uma possibilidade com fábricas aqui da Europa, mas para o Cláudio, como a função dele no Brasil era um cargo mais alto e uma função mais de gestor, não é fácil achar essa correspondência para cá. Apesar de ter muita vaga para tecnologia, é muita vaga para tecnologia técnica. Certo. E então ele chegou a receber até algumas propostas, mas nós teríamos que nos mudar para Lisboa, nós já estávamos estabelecidos no Porto. E aí veio a ideia dele, principalmente, começou a pesquisar as franquias. Nós começamos com a franquia enquanto eu ainda trabalhava para essa fábrica. E trabalhava com a Relocation. Ok. E aos poucos... Quando trabalhavas cá em Portugal. Sim, já aqui em Portugal. E aos poucos, conforme o volume de trabalho foi aumentando, nós decidimos que eu passaria a trabalhar com ele e aí ficamos só os dois. E a ideia de empreender... para quem vem de fora, principalmente, é muito mais fácil tendo o suporte de uma franquia do que pensando em alguma coisa por nossa conta. Então, nesse momento, a franquia nos ajuda muito. Acho que, primeiro, pelos contatos, né? O fato de nós recebermos os leads. Hoje em dia, nós temos eu já tinha um pouco de network, como eu falei, pelo meu trabalho anterior, mas não suficiente para manter um negócio. Então, nós não tínhamos uma rede de relacionamentos que nos sustentasse. Então, o que a franquia trouxe em termos de conhecimento, de processos, de produtos, de clientes, é muito importante. Então, para nós, isso foi, acho que, a grande motivação de partirmos para uma franquia. Como é que está a correr o negócio, Cláudia, agora que já tem 3 anos? Bom, nós somos um pouco mais... como é que eu vou dizer? Mais seguros para fazer as coisas. Okay. A gente cresce de maneira mais lenta, mas nós preferimos crescer de maneira bastante sustentável. Okay. Então, nós só agregamos realmente uma nova equipe quando nós sentimos que nós temos aí uma carteira represada de clientes, que nós vamos conseguir colocar alguém para dentro de uma maneira mais segura.
que eu digo de colocar alguém para dentro da equipa de uma maneira mais segura? Alguém que realmente venha para querer integrar a equipa, não de maneira temporária, para trazer segurança também para os clientes. Então, eu acho que nós estamos indo bem em forma de gestão, de rentabilidade, de maneira de criar os processos internos. Mas nós crescemos menos do que nós tínhamos a expectativa inicial, porque é um ritmo nosso. Certo. Nós poderíamos estar maiores. Existe uma demanda para crescer, nós sabemos disso, mas nós preferimos fazer no nosso ritmo. E também nós passamos por um período mais turbulento, e que eu tive muita ajuda, inclusive, da franqueadora, tanto do Fábio quanto do Fernando, porque o Cláudio, com essa questão que eu tinha comentado da saúde, ele fez um transplante de fígado recentemente, ficou 5 meses afastado. Então, durante esse período, eu cheguei a integrar uma nova equipa, mas foi uma loucura, porque realmente tem um processo para nós bastante. Eu ainda tinha deslocação para o hospital, para todos os dias, fui visitá-lo. Então, foi um período mais turbulento, mas nós também represamos um pouco o crescimento por conta disso. Foi uma fase de adaptação. Sim, em termos pessoais foi um desafio grande. Foi. Sim. Mas agora ele já voltou, já faz a parte... já está praticamente 100% integrado de volta no trabalho. Então já me ajuda muito, eu já comecei a relaxar um pouco mais e acompanhar um pouco mais o que realmente é a minha parte no trabalho. Felizmente ainda bem correu tudo bem. Correu tudo bem. Sim. Cláudia, em relação a terem selecionado a Alshine, imagino, ou seja, como é que foi o processo? Porque a Alshine viram outras marcas, outros conceitos dentro do nosso grupo, fora do nosso grupo? Acho que a avaliação foi mais entre outras possibilidades de negócios e a área da limpeza. Quando foi para a área da limpeza, Alshine foi a primeira opção que nós pensamos e nós sentimos muita segurança pelo tamanho do grupo, pela estrutura que tem. E o Cláudio foi à feira de franquias. Então, ele fez uma pesquisa de outros tipos de negócio. E aí, depois da feira, nós fizemos contato aqui no Porto, fomos conversando, fomos assimilando melhor a ideia e aí resolvemos que seria essa a escolha. Qual foi o maior desafio? Já falámos agora de um desafio pessoal, gigante, mas no início, qual é que foi o vosso maior desafio e que nós, eventualmente, participámos na solução ou não? Eu acho que o maior desafio, ele segue até hoje, é a contratação de funcionários. Porque no caso do que nós fazemos, acho que não é só uma profissional de limpeza ou um profissional de limpeza. Nós precisamos de uma pessoa que tenha... Uma dos requisitos que nós tentamos, nem todas as nossas funcionárias conduzem, mas como nós levamos a carrinha com os materiais, a maior parte das nossas funcionárias tem que conduzir. Então, você tem alguém que venha, que esteja disposto a fazer trabalho de limpeza, mas que já tem uma carta de condução, já é um ponto a mais na exigência. E nós queremos, como ele disse, nós preferimos trabalhar com pessoas que nós sentimos confiança que vão... Óbvio, os planos das pessoas mudam, né? Nós tivemos algumas trocas de equipa já, mas isso tem se dado muito mais por conta de fatores como, vou mudar para uma outra cidade, casar, ou voltar para o Brasil, do que... porque nós tivemos que mandar as pessoas embora por questão comportamental ou porque não se adaptaram à equipa. Selecionam as pessoas de uma forma muito criteriosa. Então, isso acho que é o grande desafio. E no início, nós começamos com uma carteira de clientes que teve que crescer
inicialmente de forma mais devagar, né? Porque nós não tínhamos... Hoje em dia, um cliente indica o outro também. Sim. Né? A gente tem muito mais facilidade de crescer agora do que nós tínhamos no início. E, por sorte, nós tivemos pessoas que começaram conosco acreditando que ia dar certo e que estavam dispostas a trabalhar sem ter certeza que elas iam trabalhar todos os dias. Sim, isso é muito então, bom. Isso foi acho que o maior desafio é esse. E continua sendo porque... acho que para qualquer negócio assim, a gestão de pessoas é o grande desafio. Sim, é sempre. Eu costumo dizer que não há uma área fácil hoje em dia para recrutar pessoas em Portugal. Todas são desafiantes, absolutamente todas. Acho que em qualquer área, porque não é só a gestão dos funcionários, é a gestão dos clientes também, né? Sim. Os clientes têm perfis diferentes. Nós brincamos internamente que cada caso é um caso. Não só casas, mas escritórios. Então, hoje em dia, nós até podemos nos dar ao luxo de tentar direcionar um pouquinho a equipa que tem um perfil mais adequado para um cliente, mas o maior desafio é a gestão de pessoas. Nós dois estávamos acostumados a fazer gestão de pessoas, mas esse dia a dia que você não pode faltar, quando você está num escritório e uma pessoa falta, uma outra pessoa cobre o trabalho. Quando você está num negócio assim e uma pessoa falta, você precisa ter outra para colocar no lugar. Sei. Então a gente sempre tem que ter um backup, sempre tem que ter alguém que a gente confie para colocar. Sei. E isso faz parte dos procedimentos da Alexandre, precisamente porque a operação não pode parar, há uma alta procura e daí essa questão da gente ter sempre que ter soluções para que o cliente naturalmente fique bem servido. Se sinta seguro. Exatamente. Sim. De que vai ser atendido, de que vai ser bem atendido. Sim. Então, isso para nós acho que como negócio é o maior desafio. Sim. Cláudia, o processo de financiamento, como é que vocês financiaram o negócio? No início nós não tínhamos um histórico de crédito. Okay. E havia uma falta por conta da pandemia de carrinhas. Sim, exatamente. Então, as primeiras 2 carrinhas nós compramos. E aí, a partir daí, nós pudemos fazer processos de leasing, de renting, processos que são mais fáceis para manutenção. Mas nós primeiro compramos 2 carrinhas que... Mas então no início financiaram com capitais próprios, com capitais próprios. Só depois é que passaram a usar a banca portuguesa. Sim. Porque não tínhamos um bom... viemos bem preparados, mas não tínhamos um histórico de crédito. Sim. Né? Então... isso no início, e nós começamos com 2 justamente porque na época não tinha carrinhas por conta da pandemia. Sim. E quando nós começamos a pesquisar quem poderia ter, surgiram essas 2, uma que a empresa ficou tanto tempo aguardando que teve que dar outro jeito, e a outra que a empresa que havia comprado não teve o crédito aprovado. Então nós, para não perdermos a oportunidade, já começamos com 2 carrinhas, mas as 2 primeiras equipas foram mais no início foram mais rápidas de... Sim. E a concorrência? Como é que lidas com a concorrência no mercado? Eu acho que quem quer um serviço de qualidade está disposto a pagar por ele e acho que a melhor maneira que nós temos hoje em dia é a propaganda de um cliente para o outro. Sim. Em termos de concorrência, acho que nós competimos primeiro com as senhoras de limpeza, que tem aí um custo mais baixo. Muito baixo. Mas que justamente as pessoas, quando abrem mão de ter uma senhora de limpeza, ou porque as pessoas faltam muito, ou porque as senhoras de limpeza muitas delas trabalham há muitos anos para as famílias, então já estão envelhecendo. Algumas casas que nós fazemos, inclusive tem uma senhora de limpeza, e eles nos falam, mas ela já tem 65 anos, não quero que suba numa escadote. Então, contratam a gente para fazer a limpeza uma limpeza mais a fundo, de manutenção. E em relação às outras empresas, sempre vai ter quem tenha um custo maior, quem tem um custo menor. E eu acho que a gente se garante mais pela qualidade que apresenta e pela segurança que passa numa visita, fazendo uma boa
uma boa visita, entendendo bem a demanda do cliente, passando uma proposta confiável. Mas concorrência... E assim, se nós pensarmos, nós temos a própria concorrência da House Shine, nós temos mais de uma unidade no Porto. E o que nós fazemos? Nós trabalhamos como equipa. Quando alguém precisa de funcionário, uma unidade empresta para o outro, equipamento empresta, uma unidade empresta para o outro quando tem alguma coisa que quebra ou que complemente o que tem de necessidade. Quando um está com a agenda lotada, passa cliente para o outro. Então, nós trabalhamos com as outras unidades, pelo menos aqui no Norte, e eu posso falar isso de as unidades do Porto, de quem atende Gondomar, Maia, Póvoa de Varzim, mesmo Braga, nós nos encontramos de vez em quando para conversar, trocar dicas. Então, em relação à House Shine, a gente se entende muito mais como equipes complementares do que concorrentes. Sim. E as outras empresas... São as outras. Acho que são as outras. Para nós são as outras. Acho que a concorrência tem que ser uma coisa saudável, onde se você ganha porque fez uma proposta que atendeu melhor o cliente. Então, eu tô acostumada a chegar em algumas casas também e ouvir, nossa, mas esse preço é abusivo. Ok. Nós sabemos que não é, porque na prática, para você manter uma equipa, tem custos também. Sim. Que as senhoras de limpeza... Se as famílias contratarem como devem, elas também vão ter muitos custos. Exatamente. Né? Sim, o nosso preço acaba por ser justo. Então, é um preço justo, porque quando se contrata um serviço como o nosso, você não tem a responsabilidade de contratação, se é o caso alguém se magoe na sua casa, e essa responsabilidade ela é nossa, ela não é do cliente. Total. Então, Cláudia, dicas... para quem está a ponderar investir numa franquia? Eu acho que dos pontos é saber que há muito trabalho a ser feito. Então, eu vejo muita gente que quer investir numa franquia para ter um negócio paralelo e que consiga tocar meio à distância. Assim, eu acho que para dar certo... nós brincamos, tem uma expressão brasileira que é o olho do dono que engorda o gado, né? Sim. Acho que tem que estar muito próximo, porque é um negócio que se não tiver uma boa gestão, não tem chance de dar certo. Sim. A proximidade dá errado. Assumir o negócio o tempo inteiro é importante. Assumir o negócio realmente com uma gestão próxima. Sim, totalmente. Não que não se possa contratar alguém para fazer um gerenciamento, mas mesmo essa pessoa, se não tiver um bom acompanhamento, eu, no meu lugar, não faria. E acho que está preparado para ter um crescimento que consiga acompanhar num ritmo que ele não cai de uma vez. Sim, né? Sim. Eu acho que é um negócio que não exige um investimento imenso, mas ao mesmo tempo a gente, para ter retorno, leva um tempo. Não é um negócio que não se precisa investir tanto, mas claro que na segurança o retorno ele demora um pouco mais para vir. Mas tem que haver dedicação. Cláudia, mensagem final para quem está a hesitar, ainda não teve a coragem de dar um primeiro passo para empreender, uma mensagem final, uma frase inspiradora, o que é que gostavas de dizer a essas pessoas? Eu acho que empreender é realmente um ato de coragem, Cândido, porque a ideia de que ser o próprio chefe é a maravilha não é assim tão fácil. Nós temos vários chefes, mas acho que se você tiver responsabilidade no que você vai assumir e tiver gosto pelo que faz, eu acho que quem empreende numa área como essa tem que gostar de gente. Uhum. E tem que gostar de estar, acompanhar de perto, como eu falei antes, o que faz. Mas acho que é um bom negócio para quando você, como no nosso caso, vem de fora, ou quando você quer mudar de área e não está tão preparado. Acho que uma franquia te dá a segurança de ter um acompanhamento, de ter uma experiência prévia. Isso é
conforto maior. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que a franquia naturalmente dá todo o modelo de negócio, os clientes, toda essa parte para que o empreendedor possa ter sucesso. Depois aquilo que estavas a dizer, Cláudia, que é no início a pessoa tem que trabalhar e tem que trabalhar muito, portanto é super importante a dedicação. Então o primeiro ano, o segundo ano, e depois a partir daí a pessoa já pode pensar noutras situações que estávamos a falar, não é? A pessoa já pode pensar em contratar uma gerência, uma gestão. Sim. Então aí ter mais alívio em relação a essa dedicação de horas diária, mas isso é depois, não é? Primeiro há que realmente consolidar a posição com toda a ajuda do Master, mas há que consolidar a posição como empresário para depois poder então passar para uma situação diferente. Sim, Cláudia, acho muito importante. Sim, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi um participar. prazer. Obrigado. Repito que quem tem o desejo de empreender, então se ainda não nos segue, por favor, siga-nos, e se conhece outras pessoas que também gostariam de empreender, então por favor partilhe este podcast com essas pessoas. Em breve teremos um novo Empresário Cast. Um abraço.